Será que rolou esse cara mostrando esses armários aqui? Acho que tá de boa. Acho que não é enterro, não. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. E no vídeo de hoje eu recebo aqui o Danilo. E aí, Danilo? E aí, pessoal, tudo bom te ver aqui, bom, cara. Prazer receber você aí. Conheci o Danilo há um certo tempo, a gente fez a oficina de documentário do Goiânia Mostra Curtas. E logo após a vinheta, vocês vão saber um pouco mais sobre a paixão do Danilo por cinema. Pois bem, Danilo, você, assim como eu, tem a formação de publicidade. Eu era aquele aluno mais nerd, assim, eu não faltava aula, eu lia os livros, eu absorvi bastante. E assim, acho que foi meu quarto ou quinto curso, eu tinha desistido de outros cursos. Ah, sim, o meu foi o primeiro e único. Cheguei assim. a fazer uns 3 anos de jornalismo, aí eu desisti, fui pra publicidade. E pra mim foi muito bom, porque eu já trabalhava na área antes de massa, atuar. legal. Eu era design gráfico, depois eu fui trabalhar como redator. Eu fui fazer publicidade porque na minha época não tinha cinema aqui em Goiânia. Dois. Não tinha. Tinha o audiovisual daquela época aqui na UEG, mas era integral. Na minha época nem tinha, né? cara. Então, eu acho que na minha época também não tinha, depois teve, quando tinha era integral e tal. Eu trabalhava, não tinha como eu fazer um curso em período integral, isso acabou me possibilitando de várias maneiras eu conseguir cursar cinema como eu gostaria. E foi por isso que você entrou na publicidade? Também, cara. Ou o cinema veio depois? Não, eu sempre tive paixão com audiovisual, sim. Eu tinha uns tios que gravavam em VHS e a gente, quando era criança, eu e meu irmão, a gente ia pro Araguaia acampar, e ele pegava o VHS e fazia uns filmes incríveis, editava de forma analógica, e ele fazia uns efeitos e a gente, nossa, velho. Então a gente tinha loucura com vídeo, sempre em gravar, em reproduzir a imagem. Então eu já tinha paixão. Então eu sempre fui apaixonado por audiovisual e sempre por cinema. No cinema mais como um cinéfilo mesmo do que como produtor. Sim. E aí eu queria muito fazer cinema, mas não tinha curso de cinema na época, então foi um curso mais próximo, que era jornalismo. Eu queria ter trabalhado com produção audiovisual no jornalismo, reportagem, Sim. Mas eu acabei caindo em assessoria de imprensa. Eu trabalhei mais tempo com assessoria de imprensa. E aí, só que eu não estava gostando muito do jornalismo, porque eu trabalhava meio período em uma agência de publicidade como design gráfico. E eu estava gostando mais da vibe de agência. E eu acabei saindo do jornalismo, fui trabalhar na agência, e por eu já escrever, quando era jornalista, porque eu era redator, era repórter, um dia a redatora da agência não foi. Sempre tem aquele job que precisa ser feito. Aí a chefe falou assim, cara, você escrevia, vai escrever agora esse material pra mim aqui. Aí ela gostou tanto que ela falou assim, esquece, você não vai ser mais designer, agora você vai ser redator. E desde então eu segui a carreira como redator. Aí mudou de faculdade. E aí eu mudei de faculdade, fui fazer o curso de publicidade, aproveitei matéria, estudei 2 anos, formei em publicidade. E aí, acompanhando os sets que eu escrevi os roteiros, na época eu trabalhava numa agência chamada OMB Propaganda, muito antiga, que era uma das maiores agências produtoras da época. Hoje ela não existe mais. Ela virou Interfilmes, e foi minha bagagem, minha escola foi ali. Porque eu te dizer que eu sonhava na época que eu fazia faculdade de trabalhar lá. Você conhece a sua época, cara? Pois então, assim, eu tentei várias vezes entrar lá como designer e nunca tinha sido selecionado. Eu acho que eu não era um bom designer na real. Mas eles gostaram do meu trabalho como redator. Massa. Aí eu acompanhava as gravações da Sevel, Veículo, Samartã Peugeot, Tem de Tudo, Casa do Pica-Pau, Tributária. Cara. Aí de tanto acompanhar o set... Pra quem não é de Goiânia, gente, todas essas empresas que ele falou são empresas muito reconhecidas aqui no mercado. De tanto acompanhar os sets, eu tomei gosto em dirigir. E aí eu recebi um convite para trabalhar na Coca-Cola, na supervisão de comunicação. Fui para lá e aí surgiu alguns documentários para produzir lá dentro. E eu chamei o meu irmão, o Marcelo, que trabalhava na produtora, para fazer freelancer nesse projeto junto, que era sobre a coleta seletiva de Goiânia. A Coca-Cola apoiava, doando para as cooperativas de reciclagem equipamentos para eles trabalharem. E a gente fez um documentário sobre isso e a gente gostou tanto, cara, que eu falei pro Marcelo, mano, vamos montar uma produtora? Foda-se, saca? Aí todo mundo falou, vocês estão malucos, que produtor? Vocês têm que ganhar mais experiência. Eu falei, não, cara, já trabalhei em produtor, já sei como é que é o rolê. Vamos trabalhar. No meio disso tudo surgiu o curso de cinema, né? Só que eu já tinha formado. Aí você fez uma pós. Aí eu fiz a especialização em cinema, que foi excelente. Me deu uma bagagem teórica bem bacana, porque eu já tinha vivenciado coisas na prática, mas trouxe estreitamento com colegas que viraram produtores e colegas de produção. E foi uma pós muito intensiva, porque foi 1 ano e meio de curso, da aula de segunda a quinta, das 7 às 10h30, era puxado, mas deu, cara, foi... E tinha muitos outros produtores que também entraram nessa, que eram de outros cursos. Enfim, deu uma mexida no mercado, inclusive, sabe? Bom principalmente para estreitar, acho que... Bom saber, isso aumentou meu interesse ainda, mas... Não, é muito bom, você vai gostar. Então, mas bora lá. Esse quadro aqui é Apaixonados por Cinema. A gente não tá aqui só pra falar do seu profissional, apesar de que a gente vai voltar a falar do profissional dele, até porque ele acabou de falar que tem uma produtora e a gente vai voltar a falar mais disso. Mas eu quero voltar lá no Danilo moleque, Danilo lá, virgão.
O que te chamava a atenção, cara, na televisão? Sessão da tarde, cinema em casa? O que você gostava de assistir? Alucinado por Sessão da Tarde. Minha escola é Sessão da Tarde, cara. A nossa, né? Cara, a Sessão da Nossa Tarde... geração não teve Netflix, não tinha nem torrent, né, cara? Cara, pra você ter uma ideia, eu tinha um amigo, depois eu vou passar esse vídeo pra você ver, Ricardo. Ele é um primo mais velho do meu primo, que ele trabalhava na locadora, e aí de um dia pro outro, ele conseguia emprestar as fitas que não tavam, de VHS que não estavam alugadas pra gente assistir. E aí o meu primo assistia de madrugada. Aí meu pai era assinante da Veja, e a Veja não era menos reacionária há muito tempo atrás, né? E aí tinha umas matérias legais sobre cinema, tinha um quadro lá sobre cinema, e eu lembro quando lançou Pulp Fiction em 94, eu vi a matéria e a crítica foi pesada, que era um filme extremamente violento, sanguinolento, que os pais não poderiam deixar os filhos assistirem. O Tarantino veio muito à frente, né, naquela época. E aí, o Cães de Aluguel, Pulp Fiction, então chocou a galera. Aí eu falei, eu tenho que ver esse filme, cara. Cara, depois que saiu na locadora, eu loquei. Eu virei um fanboy tão alucinado com... Assim como você, Pulp Fiction, assim como eu, quer dizer, Pulp Fiction foi sua primeira experiência com um filme não linear? Foi, acho que foi. Eu pirei quando eu assisti aquele filme. Cara, eu saí evangelizando, saí falando, você já viu Pulp Fiction? Você tem que assistir Pulp Fiction, mas todo mundo, Pulp Fiction, que porra é essa? Não era no mainstream assim, né? Hoje é modinha, hoje todo mundo saca tudo de Tarantino, mas naquela época, velho, anos 90, que foi o que, 96, 97, ninguém sacava, velho. Em Goiânia, ninguém sacava. E eu já saí evangelizando. E ainda sou um grande fã do Tarantino. E aí, cara, então desde essa época eu já era cinéfilo, assim, no 12, viciado em filme, todo tipo de filme, mas principalmente o filme narrativo mesmo, cara. O filme que passa em Sessão da Tarde. Eu gosto muito do filme John Hughes, Clube dos Cinco. Demais, cara. Todos esses filmes sempre me marcaram muito, assim, até hoje, assim, eu gosto muito. Spielberg, pra mim, assim, é o pai. Cara, Clube dos Cinco continua sendo o filme da minha vida. É mesmo? Eu já vi de tudo, cara. É interessante por causa dos estereótipos que tem, né? Tipo, a Patricinha, o Valentão, o Nerd. E uma coisa que eu gosto do Clube dos Cinco é o fato de que eu sempre procuro assistir pelo menos uma vez no ano. É um daqueles filmes que tá na minha cartilha de que eu necessito ver, principalmente se eu tiver na bad vibe, assim, fodida. Clube dos Cinco é um dos filmes que eu recorro a ele pra me dar energia. Eu sou assim com o Sonho de Liberdade. Sério? É o filme mais tocante. No IMDb ele tá em primeiro lugar, se não me engano. Tava, até pouco tempo tava. É um filme que um amigo meu sempre também me botou pilha pra assistir. Eu tinha um preconceito, eu fui ver ele muito depois e eu chorava nesse filme. Eu demorei pra ver ele também. Porque ele é profundo, cara. Stephen King, pra mim, como autor, cara, ele arrebenta. Melhor filme baseado em obra dele, né? Pra mim, ele tá no topo de todos, assim. É o meu top list número 1, Um Sonho de Liberdade. Quando eu tô muito mal, eu assisto e falo, caralho, velho, poder do cinema, cara. O que o cinema faz com a gente, saca? E Clube da Luta também é outro filme que eu também assisto. Clube da Luta acho que eu já assisti umas 25 vezes. Mas então, se você tivesse que falar um filme da sua vida, então é Um Sonho de Liberdade. Com certeza. E se eu te pedisse pra recomendar um filme agora que não seja Um Sonho de Liberdade pra galera, ou então um diretor, se você preferir, que você acha que, pra quem tá começando agora, que tem muita gente que cai aqui no canal e que tá começando a ter seu caminho ali mais aprofundado com o cinema e tal, a galera tá procurando referências, tá procurando o que assistir pra entender mais sobre o cinema, e como você é um cara que produz cinema, além de só ser fã, qual um diretor que você fala, cara, assiste esse aqui, que esse aqui vai te ajudar, vai ser uma verdadeira lição de cinema? Cara, eu acho muito interessante o Kleber Mendonça Filho, ele tá totalmente em foco agora, né, com o Cannes. A gente tava conversando, né, nos bastidores aí. Ele, cara, foi premiado com júri em Cannes com Bacurau, né? Ele fez um excelente trabalho com Aquários, que é um filme maravilhoso, O Som ao Redor, tem muitos outros filmes dele interessantíssimos. E é um cinema regional, um cinema totalmente Recife, que acho que é uma das escolas mais fortes, fora do eixo. Pra mim, acho que o cinema de Pernambuco é o mais forte. Ali também, Rio Grande do Sul também tem, Brasília tem, Bahia tem, mas Pernambuco tá muito forte. Muito forte. E eu acho que o Kleber Mendonça, dos cineastas assim, atuais, eu acho que tá muito interessante. Da galera que produz filme no Brasil, igual a gente tava conversando, é o cara mais expoente, né, cara, no momento. Assim. Eu gosto dele e do Fernando Coimbra também, acho um excelente diretor. Que tem outros diretores, como Padilha, Walter Salles, Fernando Meirelles, que já estão no eles estão mais em patamar, mas... Mas eu gosto muito, cara. Tem um cara também que eu gosto muito, cara, o André Novaes, do Filmes de Plástico, cara, um produtor de Minas também, que é um cara excelente. Ele consegue fazer filmes de baixo orçamento, que eu acho... a minha ideia, cara, é produzir filmes de baixo orçamento. Eu acho que mostrar que é possível, né? E com uma vez... Ainda mais agora, né? Exatamente. Por causa do nosso atual momento, eu penso que é o seguinte... Não é a gente, produtor, abaixar a cabeça e desistir. Na época das vacas gordas, nos antigos governos, a gente produziu muito. Quando a gente está produzindo muito, a gente não tem tempo de pensar e idealizar novos projetos. A gente sofreu isso como produtora. Então, já que a gente está num momento escasso de produção,
com desmonte da cultura, da Ancine, das leis estaduais, é o momento de a gente pensar roteiro, idealizar roteiro, porque esse momento vai passar, cara. Pode ser que demore 4 anos, pode ser que demore 8, mas ele vai passar. As leis vão voltar, a cultura vai prevalecer, a cultura vai transcender esse momento. Amém. Então a gente vai, nesse momento é a hora de a gente pensar, idealizar, escrever, projetar ideias, cara, conceitos, principalmente coisas com baixo orçamento. Eu acho que é muito possível fazer BO. E eu quero ir por esse caminho, cara. A minha ideia, assim, quando as leis estaduais voltarem, por exemplo, é propor longas metragens com custo de curta e conseguir fazer com pouco elenco, com equipe mais de guerrilha e produzir, não desistir. Simplesmente, cara, não tem grana, fim, morremos. Não se acomodar. 90, não se acomodar. É hora da gente se reinventar. E digo mais, eu digo até que esse momento tão conturbado para a cultura, não só para o cinema, mas para a cultura em geral aqui no nosso país e também no nosso estado, com o governo do nosso estado também não está muito diferente, só está piorando ainda mais a situação que já é maior, né? Mas eu acho que esse momento, inclusive, não é o momento de se acomodar, como você disse, e é o momento da gente mostrar força, tanto na nossa criatividade, de buscar maneiras alternativas de conseguir produzir de maneira mais barata, como você disse, mas também de conseguir usar na nossa criatividade e mostrar que é possível continuar produzindo cultura, cara. E a tal da cultura de como é que fala? De confronto, não é bem essa palavra, mas de denúncia. De denúncia, de enfrentamento, porque... A gente tem agora conteúdo, né? Igual nos anos 80 a gente tinha muito conteúdo para arte, com a ditadura, por exemplo. Então, assim, é uma época muito forte do rock nacional, por exemplo, do cinema também, porque a gente tinha o que confrontar. E a gente tem isso agora. A gente tem o que confrontar da forma mais poderosa, forte, mas a gente tem motivo para produzir. E é um momento que favorece, né, cara? A gente tem celulares com câmeras ótimas, a gente tem equipamentos, claro, não é o equipamento mais profissional, nem da melhor qualidade, mas você tem equipamentos de boa qualidade que você consegue ter acesso fácil. Na minha opinião, quanto produtor, cara, eu acho que assim, o público, ele perdoa, às vezes, uma coisa um pouco mal produzida visualmente, esteticamente, mas ele não perdoa um mau roteiro. Sim, então, acho que assim, se você tem um bom roteiro, cara, e tem um recurso de um celular, estudar as técnicas de produção ali, você consegue produzir algo impressionante. E acho que é até um desafio interessante para se fazer. Tem festivais de cinema filmado com celular. É hora de usar as armas que a gente tem em mãos. Equipamento hoje é muito mais acessível do que era antigamente. Hoje em dia você tem plataformas, você tem tudo a seu favor. Então dá pra fazer produção independente muito mais fácil do que há 15, 20, 30 anos atrás. Dá pra você produzir, dá pra você editar, divulgar, cara, tá tudo mais facilitado. Antes era tudo analógico, então assim, a gente não tem desculpa. O meu irmão, que é produtor também, ele começou nisso, ele tinha uma Cybershot, cara, pequenininha, da Sony. Ele era criança, a nossa diferença de idade é quase de 8 anos. Eu vi ele filmando o jardim com aquilo ali, fazendo uma narrativa meio, como é que fala, experimental, filmando as formiguinhas. Ele filmava ele andando de skate, ele editava no Movie Maker, e eu achava do caralho. Ele começou a fazer curtas, ele fez muito mais filmes independentes com a Cybershot do que hoje com uma câmera de cinema. O que eu fico pensando, cara? Eu fico planejando, cara, eu vou fazer um filme com, sei lá, 2 personagens, ou um personagem, uma locação, e tentar descobrir alguma narrativa interessante. É possível, cara. É possível, cara. Você vê, por exemplo, Bruxa de Blair. Não sei quanto foi, não tô lembrando, mas foi um BO assim, tipo, de 5 mil. Depois pesquisa aí. Foi muito pouco. Foi muito pouco e os caras... Atividade Paranormal, né? O gênero do terror é muito fácil de produzir. Primeiro foi muito barato, né? Eu acho que eles gastaram $60 mil e renderam 250 milhões, não sei, posso falar um besteira. Pesquisem. Mas eu sei que é possível, a criatividade faz com que você chegue nesse lugar. E aí você, sei lá, até agir como a construção civil age, pega essa grana e reverte em outro filme, pega uma parte e produz outro filme, entendeu? E eu acho que eu estou tentando buscar alguma ferramenta de chegar nisso. O que me favorece é que a gente tem estrutura, a gente tem ilha, a gente tem produção, tem tudo. A gente não tem tempo, porque a gente produz publicidade. Publicidade consome muito. Mas para quem tem tempo, mas não tem, a produtora é um momento de propor ideias para as produtoras. A gente, por exemplo, como produtor, a gente está aberto. Se a gente tiver um roteiro interessante, a gente entra com uma coprodução de tipo, a gente filma e monta, vocês dirigem, vocês produzem, entendeu? Acham os recursos, vão se unir. A galera do cinema acho que tem que se unir nesse momento, porque é possível, cara, chegar lá, saca? É o momento, né, do cinema se mostrar, porque quando tá uma situação cômoda, é massa, é legal, é perfeito para você produzir, é tranquilo e tal, mas eu acho que quando a situação tá contrária, eu acho que é aí o momento da gente mostrar força. A arte tem que reagir a esse governo em todas as esferas, não só no cinema, em tudo. A música tem que reagir, até artes plásticas tem que reagir, todo tipo de arte, cara.
você vê como um momento, assim como eu, um momento propício para aumentar ainda mais a força da galera se unir e cada vez mais se mostrar presente, né? E principalmente aí que a gente sabe que alguns festivais vão acabar sumindo nos próximos anos. Aí o FICA mesmo já era para ter rolando em junho ou julho. Não tem nem previsão, cara. O Piridoc foi cancelado. Já rodou. Aí, cara, a gente tá no momento... Então... Mas, a gente previu isso, sabe? Sim, quando o Bolsonaro ganhou, a gente falou, velho, fudeu, não adianta que fudeu. Agora a gente tem que... Mas a gente ainda tem internet, tem as plataformas que dá pra gente contar a nossa história, dá pra trazer a nossa verdade pra várias produtoras fecharam portas, velho. Várias do cinema. Que eram produtoras fortes, robustas. E, tipo assim, não estão mais operando, saca? Porque fudeu, mano. E tá claro que você acha que é o momento, mas você acredita que a galera que produz, não só aqui em Goiânia, aqui em Goiás, que a gente tá inserido, mas no Brasil, você acha que a galera vai enxergar esse negócio de ser o momento, de se unir, de se fortalecer? Você acredita nisso? Infelizmente eu não tô otimista. Não? Pelo que eu tô vendo, o que as produtoras estão fechando portas, e eu não tô muito otimista não, mas acho que talvez até o que eu tô falando aqui é pra provocar, cara. Não desistam. Eu sei que a gente tem que pagar as contas no final do mês. Não, a gente tá aqui promovendo uma reflexão, galera. Nada que é verdade absoluta. Eu acho que assim, por exemplo, tem vários colegas que são professores e cineastas. Tá, ele continua dando aula, ganhando dinheiro, sustentando, mas achar uma maneira de não desistir. Como eu falei, pensar ideias, porque vai passar, esse momento vai passar, cara. Não dá pra se viver sem arte, sem cultura, não dá, cara. Então a gente vai atravessar esse mar de espinhos secos e sanguinolentos, mas a gente vai sobreviver a isso, cara. Como a gente sobreviveu nos anos 90, porque os anos 90 no cinema brasileiro morreu, cara. E ele ressuscitou depois no finalzinho. Então a gente vai passar por esse momento. Escreve seus argumentos, escreve suas ideias, roteiriza, saca? Porque na hora que voltar você tem um monte de ideias prontas pra produzir, pra viabilizar. Você já tá um caminho, né? Eu tô fazendo isso, cara. Inclusive, como eu já disse aqui, a gente tá aqui em Goiânia, né, capital do estado de Goiás. A maior parte do público do canal é de fora, mas tem uma galera daqui ainda. E a gente sabe que você tem uma produtora, como você já disse, junto com seu irmão e tal, a Can Filmes, pra quem não conhece. Vocês já produziram, além de publicidade que você falou, que é o que mantém a produtora, no fim das contas. Eu acredito que boa parte das produtoras, principalmente de estados e cidades, capitais e tal, fora do eixo, publicidade é o que mantém essas produtoras. Mas mesmo assim, vocês têm no currículo de vocês longa-metragem e diversos curtas também, né? A gente produziu em coprodução, nossa, não sei, foram muitos curtas que a gente foi contratado para produzir para os cineastas que aprovam projetos em lei de incentivo, né? Eles precisam de estrutura, então eles alugam nosso equipamento, nosso know-how, direção de fotografia, montagem, e a gente produz. A gente então produziu no nosso portfólio, deve ter em torno de uns 10 curtas em coprodução. A gente produziu 2 séries de TVs pelas TVs públicas. São séries documentais, né? Uma série documental e uma ficcional. Uma série documental indígena, chamada Managé, o Mensageiro do Futuro, que era o processo de formação de cineastas indígenas. Cada cineasta produzia um filme carta direcionada às gerações futuras dele, em 13 comunidades no Centro-Oeste. Então a gente foi pro Xingu, Mato Grosso e tal. Eu fiquei na parte de produção executiva e veio uma galera de São Paulo e do Rio que produziu boa parte. E a gente produziu o Skate, que a gente estava aprovado no mesmo edital 2 séries, foi uma coisa inédita, foi um dos melhores momentos do cinema fora do eixo, que foi ali em 2016, editais de 2014 2015, né? E a gente desenvolveu um longa também, que vai ser produzido pela Bananeira Filmes, que é da Vânia Catani, que produziu o Palhaço. E a gente produziu 2 curtas-metragens, a Can como proponente. Um está sendo distribuído agora, um filme western, é um curta western. Tô curioso pra ver. Tá sendo distribuído nos festivais agora. E aí tô na expectativa aí. Agora tô trabalhando num projeto sobre a guerrilha do Araguaia. Tô escrevendo um argumento de longa sobre a guerrilha, com um recorte específico em uma das operações que aconteceram, como uma denúncia mesmo ao que aconteceu na época da ditadura. Né? Cara, a Guerrilha do Araguaia dá uma série de TV, cara. O Brasil dá várias séries, cara. Você pensa assim, o Cangaço, velho. O Cangaço dá uma série foda. Muito. Você pensa os Palmares, os Quilombos Palmares, dá uma série. Então a gente tem muito conteúdo no Brasil para produzir muita coisa bacana, histórica, interessante, de relevância cultural, histórica. E não só comédia idiota, né? Não que comédia idiota não tenha sua importância, porque tem. A questão é o monopólio de uma determinada empresa que exerce ali em cima, que acaba fechando salas, oportunidades para outros filmes chegarem dentro do circuito nacional, né? Mas esses temas que você me falou aí só me ficou fazendo pensar que, caramba, cara, como eu queria ver essas histórias sendo contadas. Pois é, cara.
E a gente tem potencial produtivo pra isso, a gente tem bons produtores, cara. E é uma galera que sabe se virar com pouco, né, cara? Exatamente, cara. Era isso que eu queria, era nesse ponto que eu queria entrar. Porque por mais que as coisas estejam piorando agora, a gente tá fora do eixo. E você já vem produzindo há muito tempo. E como que é isso, cara? Como que é conseguir produzir? Eu sei que você já falou aí que teve a galera que veio, que terceirizou, que co-produziu com vocês e tal. A produção fora do eixo, cara, ela é complicada porque... Qual que é a maior dificuldade? Tudo. Cara, o que acontece na produção fora do eixo? São Paulo e Rio são polos muito poderosos e cidades muito grandes, né? Então lá você tem muita variedade de elenco, muita variedade de locação, muita variedade de disponibilidade de equipamentos, coisas que você não tem aqui. Então, assim, o elenco bom, raramente você vê um ator bom, até como jornalista também, qualquer profissional que começa a deslanchar, vai pro polo. Então, assim, a maior dificuldade é porque, assim, você não tem tudo aqui. Aí que eu parto pra questão de criatividade, né? Se você tem uma boa ideia, você consegue executá-la bem. Mas acho que a maior dificuldade é essa. O que a gente sente aqui é principalmente elenco, cara. E locações também. E produção de arte, produção de cenografia. É muito difícil produzir cenografia aqui. Todo mundo aqui em Goiás, por exemplo, quer ser ou diretor de fotografia, ou editor, ou diretor de cena. Aí pouca gente quer ser som, cenógrafo, maquiador, figurinista. Trabalho pesado mesmo. É escasso, cara. Então, assim, as pessoas têm que ter mais interesse em áreas de pouco interesse. Porque a gente forma mais profissionais e a gente consegue executar mais obras. Então eu sinto falta disso, mais profissionais também, da equipe técnica. É um mercado pequeno, mas a galera já quer começar em cima, né, cara? A galera já quer começar no topo já, né? Eu acho que assim, as pessoas podem ser os autores também. Tipo assim, você pode ser diretor, mas você pode ter uma outra área especialista. Tipo assim, você vê o Benedito, que é um grande diretor de arte daqui. Ele dirige, mas ele é diretor de arte. Você vê o Thiago Camargo, que é da Amanda, que acho que hoje é a maior e mais robusta produtora de cinema de Goiás, é a Amanda. Estão produzindo muitas coisas, está produzindo um longa agora. Ele é profissional excepcional no som. Ele é produtor de som e dirigiu agora um curta, Cirume, está dirigindo Atrás da Sombra. É um grande diretor. Você pode ser diretor, mas você pode procurar uma outra especialidade. Eu, por exemplo, estou tentando ser assistente de direção, como outra função além de diretor e roteirista. Então é isso, se todo mundo começar a procurar uma outra área, você pode ser tipo figurinista, diretor de arte, cenógrafo, contra-regra, caralho. Mas como a gente disse, ainda mais agora, né? Ainda mais agora que a gente precisa se unir, né? Orçamento enxuto. Tem pouca gente, por exemplo, fazendo som aqui, pouca gente fazendo arte. Pouquíssimas, cara, pouquíssimas mesmo, conta nos dedos. E aí dificulta. Na época das vacas gordas, cara, a gente teve que importar profissionais de outros estados porque não tinha. Goiás foi, inclusive, no edital de 2016 das TVs públicas, eu acho que foi o estado que mais teve obras aprovadas fora do eixo. Não fora do eixo, no país, cara. Mais do que no eixo, mano. Então Goiás estava assim. Verdade, você falando agora, eu tô parando pra pensar que até hoje a gente tem chegado ao alcance da gente, assim, mas vários filmes que foi produzido nessa época é muita coisa, cara. Tem muita coisa, séries, a gente produziu muitas séries. Então essa época fomentou muita gente. E agora que a gente tá formado, agora que a gente tá poderoso pra poder partir pra guerra, veio esse balde de água fria, que chocante, porque a gente chegou no pico e agora, mesmo assim você vê, cara, como eu falei no começo, o Kleber Mendonça Filho ser uma referência, né? Teve outros cidades que eu esqueci o nome, cearense. Ai, mano, eu não lembro. É um nome grande pra pôr o nome do filme? Pra cortar essa parada. Tá, beleza. O cinema brasileiro é potente, é poderoso e vai sobressair isso aí, cara. Eu acredito muito. Tomara. Eu tô otimista nesse sentido. Pessimista com o cinema local, que eu vejo que vários colegas entregaram os pontos, desistiram. E eu quero até aproveitar, falar com você, na frente da câmera aqui, nessa lente da verdade aqui, não vai ser cortado do vídeo, que o canal é pequeno, tem um público consideravelmente pequeno, mas eu gosto de falar que meu público é pequeno, mas é um público massa, é um público bacana, que sabe o que ele quer assistir e que tá aqui porque ele gosta de cinema, e eu quero deixar abertas as portas do canal para promover o trabalho de vocês sempre que for preciso, sempre que vocês tiverem dificuldades, quiserem uma plataforma a mais para poder trazer pro público, a gente tá fazendo isso, a gente vai estar em tal festival, ou então, tal filme já saiu do circuito e tal, e a gente publicou em tal lugar, vocês podem assistir lá nosso curto e tal, deixa aberta aqui a plataforma, cara, fica esse espaço aí pra vocês. Eu fico grato, cara. Porque como você disse, é o momento da gente se unir e da gente se ajudar. Vamos, cara, a gente tem que fazer isso e mostrar que é possível, cara. Eu provoco aí quem tem vontade de produzir, você tem tudo, cara. Você tem um celular que grava em Full HD e até em 4K, e tem um Vegas da vida que é mais fácil de editar. Cara, você consegue hoje em dia você consegue ir na banquinha do camelô e comprar um tripé. Consegue só você bolar roteiros interessantes. Você tem que ter a história, sabe? Você tem que pensar assim, cara. É muito simples, cara, essa fórmula, na minha opinião.
É tipo assim, eu assistiria isso, cara. Eu gostaria de ver isso aqui, realmente. É bom. E não fazer por fazer também, assim. Lógico. Né? Pensar, escreve um roteiro e fala assim, eu gostaria de assistir isso, saca? E aí produzir, cara, da forma que der. E vai produzindo, porque isso vai aperfeiçoando. O Marcelo, meu irmão mesmo, ele produzia filmes trashes e ele se aperfeiçoou hoje. Hoje em dia ele tá em um monte de produção. E ele começou assim, cara, brincando. E ficava legal, saca? Era roteiro, cara. Pra mim a alma do cinema é o roteiro. É o roteiro, faz falta. Eu acho. A gente vê filmes aí de orçamentos de 100, 150 milhões. Que você chega lá e você fala, tá, bonito o filme, mas... E o roteiro, né? E aí? Qual que deixou, O que ele falou comigo? Nada, sabe? Né? Eu acho que a galera tá ficando cada vez mais assim, a galera tá ficando cada vez mais seletiva, acredito eu. Porque por mais que tenha esses filmes que estão tomando a sala de cinema, inclusive é um bom debate pra gente fazer mais pra frente também, quem sabe. Apesar de ter esses grandes filmes tomando salas de cinema, não só filmes da Marvel, filmes da Disney, filmes de Warner, Universal a gente tem e tal. protecionismo, né, cara? A galera... O brasileiro, infelizmente, tem muito preconceito com o próprio cinema. Muito. Agora com Vingadores Ultimato, que trouxe novamente esse debate à tona aí, né? Principalmente por causa do De Pernas pro Ar 3, que foi retirado de algumas salas, que eram salas que já estavam reservadas pro filme e foi retirado, né? Trouxe esse debate novamente. É complicado, né? Porque a gente vive num país, e olha, galera, que eu sou fã incondicional de filme de herói, principalmente da Marvel. Mas é complicado você tá vivendo num local em que a galera ignora, ridiculariza a produção. Você pode assistir cinema mainstream e cinema autoral de boa. Por que você não pode ser um pouco das duas coisas? Eu adoro Star Wars, cara, mas eu gosto do Lavo Creator, entendeu? Sim. Você pode assistir as duas coisas, cara. E tem muito filme brasileiro bom, de qualidade, fora do mainstream também, cara. Tem sim, é porque não tá sempre circulando no circuito, saca? E a Netflix tem ajudado bastante nesse ponto agora, né, cara? Com certeza, cara, com certeza. Inclusive entrou temporada lá, já assistiu? Temporada, galera, fica de dica aí, filme brasileiro lá na Netflix. Filmaço, acho que ele é lá de Minas, se eu não me engano. Filmaço, temporada. Muito bom, velho, vale muito a pena. O catálogo da Netflix tá ajudando e agora eles também estão investindo bastante, né, na produção nacional e tal. O streaming, cara, é o futuro agora, é o streaming. Pra galera independente, o streaming é o que há, cara. Uma das séries que a gente vai comercializar ela no Encrypta, que é um streaming também. Não tem só Netflix, tem muitos outros. Lógico. Cara, muitos outros que dá pra explorar. Tem coisas bacanas aí que não estão fora do circuito convencional, mas que tem qualidade também, cara. De vez em quando você se surpreende. Cara, quando eu tava falando do André Novaes, cara, ele faz um cinema totalmente não convencional. Eu vi um curta dele chamado Quintal, eu fiquei apaixonado nesse filme. É um cinema totalmente independente que você assiste e fala, velho do céu, você quer passar pra todos os seus amigos, velho. Tem esse tipo de filme, né? É legal quando você assiste. É muito bom, cara, porque o cara tem um bom roteiro, mano. Mas então é isso, a gente tira isso de lição, umas palavras ditas por um cara que trabalha com isso, que já tem um know-how já nessa função, nessa área, um cara que já vem aí ajudando a construir a cena aqui goiana, que é um lugar, é uma localidade um pouco complicada de se produzir ainda. A gente espera que essa realidade mude muito em breve e que para mudar não depende só das políticas, como a gente diz, mas também depende da gente que tem vontade de produzir, da gente que tem um roteiro guardado dentro da gaveta em casa, de você que tem vontade de trabalhar na parte técnica também, que quer trabalhar por trás das câmeras também, muito importante. Você que é ator e atriz, que também já está às vezes aí no teatro, nunca trabalhou na frente de uma câmera, é o momento também de, quem sabe, você pegar e se preparar para poder estrelar. Principalmente, cara, elenco, putz, elenco é tudo, cara, um filme. Assim, a equipe técnica é importantíssima, mas a gente não faz um filme sem elenco, velho. Então todo mundo que gosta de atuar, cara, agora é momento de aparecer, de não ter medo, de dar as caras. É o momento. Eu acho, elenco pra mim é algo precioso. Quando eu conheço um ator ou uma atriz, eu abraço assim, falo, cara, a gente toma por base essa galera. Vamos tomar por base aqui a cena local, que a gente tá falando muito do Brasil nesse vídeo. Vários atores e atrizes que são consagrados no Brasil hoje em dia, que até os velhos, já alguns já morreram, outros estão aí já medalhões da Globo, principalmente. Essa galera veio desse momento lá atrás, décadas atrás, essa galera se destacou, se nasceu e tal, foi ali. A gênese da carreira da maioria deles veio daquele momento conturbado lá atrás. Então, galera, quem sabe é o momento aí da sua gênese também, né, como artista, independente de qual função. Como ele disse, tá precisando em todas as funções, mas tem aquelas que a gente necessita mais. Mas então, como eu já disse, o espaço está aberto daqui pra frente, Danilo. Então, Sessão de Aluguel tá aí. Vamos fazer essa parceria, vamos fortalecer a cena local.
Agradeço muito, como eu disse pra vocês, as redes sociais, todos os contatos dele aí que ele me passar, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, esse segundo episódio do Apaixonados por Cinema. A minha intenção com esse quadro é trazer as mais diversas opiniões e visões do cinema diferente. Teve a Morgana, que é uma menina acadêmica de cinema, que é fã de cinema, tem um canal de cinema. Agora eu trago um cara da produtora, a próxima vai ser uma atriz. Um dos caras que eu tô vendo para entrevistar é um dono de videolocadora ainda. Então quero trazer diversas versões, diversas visões, eu quero trazer diversos pontos de vista dessa paixão que a gente tem em comum, né, cara? Que é filme, que é cinema, que é produzir, que é assistir. E é sempre muito bacana a gente estar trocando ideia, porque eu acho que agrega demais, né? E as portas estão abertas aqui para você voltar quantas vezes você precisar, quiser. Convido quem quiser vir aqui visitar a produtora, com filmes, quiser bater um papo, tomar um café aqui com a gente, conversar, entender mais o mercado. Cara, eu tenho o maior prazer. Inclusive, eu tô propondo isso lá na UEG, da gente tentar criar uma incubadora, saca? Da hora. Eu acho que assim, o mercado de cinema e publicitário, porque eu sei que são coisas diferentes, mas não tanto, porque a técnica é muito próxima. Estreitar laços pra gente se unir e se fortalecer. É uma forma que eu tô tentando achar. E eu tenho o maior prazer em receber alunos e pessoas interessadas, pessoas curiosas no cinema, pra parte de produção, pra parte técnica, em receber aqui na produtora, trocar uma ideia, conversar, explicar, tenho o maior prazer, cara. Aí, galera, então se você é de Goiânia, vai ter os contatos aqui na descrição do vídeo. Você também pode deixar seu comentário. Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, deixo meus contatos à disposição para quem quiser conversar. Vai estar tudo aqui aberto aí, eu gosto muito de trocar uma ideia, principalmente com pessoas que estão querendo estar entrando na área de cinema e audiovisual. Sempre bom ter um apoio, galera, de quem já tá na área, quem conhece e sabe do que tá falando. Então a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu esse bate-papo, deixe seu like aqui embaixo, que ajuda, porque vai fazer com que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas, alguns que não são inscritos no canal. E isso pode levar aí um conteúdo novo para essa galera que vai chegar aqui e contribuir para o crescimento do canal. O canal crescendo, a gente consegue produzir cada vez mais. Se inscreve aqui embaixo se você é novo por aqui. A gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado, Danilo, mais uma vez pelo bate-papo. Tamo junto, cara. Da hora, galera. Foi lindo, aquele abraço. Até a próxima sessão, hein? Até mais. Tchau. Valeu. Eu fiquei dando tchau pro visor. Em vez da lente, que cara. Eu, produtor, dando rata, velho. Mas você tá acostumado a ficar atrás, né?